boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Guerra comercial. Após 18 meses de conflitos tarifários, China e Estados Unidos assinam hoje a primeira fase de um acordo. Secretário do Tesouro americano afirma que Washington pode aumentar a imposição de tarifas à China, caso Pequim não cumpra os termos da fase 1 do tratado. Dólar vai a R$ 4,16 e alta motiva vendas da safra nova de soja 2020-2021. E na meteorologia, sem trégua nas chuvas, a previsão de invernada para áreas do centro-oeste. Tudo isso e mais, a partir de agora, o Mercado e Companhia já está no ar. Para você saber, em 2019, China e Hong Kong foram os principais destinos das exportações do agronegócio brasileiro. O acordo comercial entre China e Estados Unidos, que deve ser assinado logo mais em Washington, pode impactar os negócios do Brasil em 2020. Vamos agora à análise completa com o coordenador do INSPER Agro Global, o Marcos Yankee, que nos faz companhia ao vivo nesta edição. Yankee, seja muito bem-vindo, prazer te receber. Muito obrigado pelo convite, Kellen. Bom, num dia tão simbólico, né? O dia em que Estados Unidos e China devem assinar a fase 1 do acordo para dar uma trégua na guerra comercial. O que você espera para esse anúncio de logo mais e quais as implicações para o agro brasileiro? Bom, eu acho que a gente inaugura com essa fase 1 uma era de comércio administrado no mundo, né? A gente, durante muitas décadas, lutou pelo livre comércio, foram criadas regras multilaterais da OMC. Você podia sempre, se você não tivesse de acordo, reclamar lá na OMC, fazer o processo lá de um contencioso. E a verdade é que quando hoje as duas maiores economias do mundo se acertam num acordo comercial, que a gente não conhece os termos ainda, mas que vai criar comércio administrado e preferencial entre elas, a primeira coisa é saber se isso ocorre à luz das regras multilaterais. E a segunda é saber o quanto isso impacta países como o Brasil. No caso do agro, vai haver um impacto evidente, porque Brasil e Estados Unidos são os dois maiores exportadores de commodities do mundo, né? A gente exporta cerca de 100 bilhões de dólares e em 70 bilhões de dólares do que a gente exporta hoje, nós encontramos os americanos como nosso maior concorrente. Então, isso impacta a nossa pauta de maneira geral, particularmente na China, que é o principal destino das exportações brasileiras. Você quer dizer que enquanto Estados Unidos e China estavam em guerra comercial, o Brasil estava ganhando porque abocanhou parte desse mercado chinês. À medida em que há expectativa de um acordo em que as regras foram costuradas entre essas duas potências econômicas, o Brasil então tem como consequência perder parte desse mercado? Sem dúvida alguma, porque a gente ganhou bastante nesses últimos anos, né? Inclusive, eu queria mostrar para a nossa audiência os dados que o INSPER preparou para a gente, o Marcos Yankee trouxe aqui. Esse é um dado que mostra as importações do agro? Não, são as exportações? Conta para a gente, Marcos. Essas são as importações totais da China sozinha e da China com Hong Kong, uma vez que uma boa parte das carnes que vai à China entra por Hong Kong, né? Então, nós estamos falando de um país que importava em 2000, os dois juntos, 26 bilhões de dólares e hoje importa 191 bilhões de dólares e tornou-se o segundo maior importador do mundo atrás da União Europeia. Ou seja, a fome do chinês. A fome chinesa está aí nesse gráfico, particularmente em commodities, porque o que é muito interessante é que a China hoje compra uma quantidade muito grande de produtos como, por exemplo, soja, algodão, carnes, né? Então, realmente há um impacto direto sobre o Brasil e a gente se beneficiou bastante nesses 2 últimos anos, na medida que os americanos foram, de certa forma, barrados ao mercado chinês por conta das tarifas mais altas. Isso, inclusive, a gente tem para mostrar também no gráfico seguinte que vocês prepararam para a gente, mostrando, então, os destinos das exportações do agro. À medida que o apetite e a fome chinesa aumentou, o Brasil estava ali pronto para suprir essa demanda e hoje 34% das exportações do agro brasileiro vão para a China e Hong Kong. E eram 4, né? Você veja o tanto que esse comércio cresceu, a gente vê aqui o quanto que caiu a Europa, né? Europa que no passado era o nosso grande comprador, hoje só compra 17. O resto da Ásia sem China também cresceu muito, o Oriente Médio cresceu também, quer dizer, basicamente o mundo em desenvolvimento cresce, mas principalmente a China que compra 1/3 do que o Brasil exporta. E o Brasil hoje é o terceiro maior do mundo em agronegócio.
Agora vamos entender a relação entre Brasil e Estados Unidos nessa disputa pelo mercado chinês, que a gente mostra para você com a análise do Marcos Yancchi ao vivo aqui, para todo mundo acompanhar. Explica para a gente, Marcos, qual é o cenário? Esse quadro mostra com toda a clareza o que aconteceu depois da guerra comercial em 2017, quando o presidente Trump foi eleito, né? Naquele momento, a China comprava dos Estados Unidos 26,6 bilhões e do Brasil 24, né? Aí a gente salta de 24 para 35 bilhões, portanto mais de 10 bilhões, né, de crescimento, e principalmente em soja, e os americanos caem para 13. Né? Então esse foi esse efeito substituição do Brasil substituindo lá os Estados Unidos. Né? É isso que pode agora ser recuperado através do acordo comercial. Pelo menos 10 bilhões de dólares poderão ser recuperados. Agora, o que foi acertado entre eles, anunciado em dezembro, a gente não sabe o que vai sair hoje. Né? Eu não sei se eles vão falar sobre que produtos, etc. Mas o que eles falaram em dezembro é que estes 15 bilhões iriam ser aumentados para 56 bilhões. Iriam ser aumentados em 40 bilhões de dólares em 2 anos. Né? É um volume imenso. E é um volume que, se for isso mesmo, prejudica as nossas exportações. Exatamente. E é muito importante que a gente preste atenção nesse gráfico, porque ele ilustra, com todos os dados que a gente precisa conhecer, o impacto da guerra comercial nas exportações do agro do Brasil e esse antagonismo entre Brasil e Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos perderam mercado, o Brasil ganhou essa fatia, conforme você viu no gráfico. Destaque para a soja, que a gente vai ver nesse gráfico a seguir, preparado pelo INSPER, e o Marcos Yancchi comenta para a gente. Então, exportações para a China, todos os produtos, e aí a gente passa para a soja, certo? Aqui é somente a soja, tá? Isso. Então, aqui a soja caiu nos Estados Unidos de 14 para 3, você veja, quase nada, quer dizer, os americanos saíram praticamente lá do mercado. O Brasil em soja passou de 14 para 27, né? Então é isso que pode agora voltar um pouco para os Estados Unidos. A questão é que é o seguinte, eles também tiveram uma forte quebra lá de safra esse ano, tanto de soja como de milho. Então não há estoques nos Estados Unidos nesse momento para um efeito imediato. É o que foi dito pelo analista agora há pouco, certo? Ele falou que talvez só quando vier a próxima safra americana que a gente vai saber que impacto que é. Nesse momento não há estoques suficientes de soja nos Estados Unidos para que haja uma substituição do Brasil, né? Mas talvez em 2 anos isso aconteça em soja. Mas para chegar em 56, tem que fazer muito mais coisas, né? Então talvez aí a China teria que se abrir para outros produtos como milho e trigo, que hoje são fechados praticamente para importações, arroz, né? Ou mesmo fazer concessões para os Estados Unidos em carnes, ou mesmo etanol, que são produtos que interessam ao Brasil. Agora a gente tem também um retrato dessa situação Brasil e Estados Unidos, né, Marcos? Vamos mostrar para o público de casa qual é o cenário nessa última tela que a gente tem preparada para a nossa audiência, que essa é também exportações do agro para a China e essa relação entre Brasil e Estados Unidos. Esse quadro mostra de maneira muito clara esse movimento, né? Esse quadro é simplesmente aquele último gráfico que a gente mostrou lá de todos os produtos abertos, né? Então você vê o quanto que a soja é importante na pauta dos 2 países, com os Estados Unidos e particularmente no caso lá do Brasil, né? Mas a gente vê que nos últimos anos o Brasil também cresce a exportação de carnes e couros, né? E agora particularmente cresceu muito esse ano por conta da peste suína, né? Então é um impacto grande na exportação brasileira. A China já é o principal destino brasileiro hoje para frango, para bovino, e cresceu violentamente também na questão lá da carne suína, né? Há um impacto também para a gente em algodão, né? Então esses produtos que poderão eventualmente serem passados para os Estados Unidos, né? A gente pode falar de uma gangorra caso esse acordo ocorra nas perspectivas que se tem que ele aconteça, pelo menos marcando aí um volume de negociações comerciais. Existe essa perspectiva de gangorra que você já colocou, em que o Brasil pode perder espaço, só que eu lembro daquele gráfico que você colocou mostrando o apetite chinês, uma fome muito grande. Você morou na Ásia e eu quero saber se você acredita nesse movimento de maneira mais imediata ou não. A demanda é muito grande, mesmo com o acordo o Brasil ainda terá um amplo mercado. Olha, eu acho que se não houverem tarifas, se não forem colocadas tarifas sobre os Estados Unidos, como aconteceu até aqui,
a gente volta à normalidade do abastecimento de soja, por exemplo, porque não faz sentido o Brasil vender tanta soja para a China o ano inteiro, quando na verdade a safra americana é complementar à safra brasileira. Faz muito mais sentido que o Brasil forneça em uma parte do ano, os americanos na outra parte. Então acho que essa gangorra vai acontecer e é uma gangorra positiva, não vejo nenhum grande problema nisso, porque é a volta à normalidade de antes da guerra comercial. A questão é se eles vão para chegar a 56 bilhões, por exemplo, para aumentar de 16 para 56, 40 bi, se eles forçam a mão e usam as empresas estatais chinesas para comprar preferencialmente dos Estados Unidos, por exemplo, ou criam mecanismos preferenciais lá de comércio, certo? Se isso for feito, a primeira questão é a gente verificar se isso segue as regras multilaterais. E isso todos os países vão estar olhando daqui para frente, porque essa guerra comercial impacta o mundo inteiro em diversos produtos, né? Então, a gente tem que ver se vai haver comércio preferencial, se vão ser usadas empresas deles lá para poder comprar produtos brasileiros e se isso impactará os outros mercados que nos interessam, como, por exemplo, as 3 carnes, o etanol, o algodão e outros produtos que poderão vir também, como o trigo, o milho, etc. Agora, para encerrar, você fala que acredita na gangorra, em que nós voltaríamos para o antigo normal, que era o cenário pré-guerra comercial. No entanto, a gente tem um 2020 começando, com muitos analistas indicando um otimismo e um cenário favorável para a formação de renda no setor agropecuário em 2020. Com a volta da normalidade pré-guerra comercial, a renda dos brasileiros pode estar sendo prejudicada? Olha, eu acho que se for competição justa, se for simplesmente tirar as tarifas que os americanos hoje impuseram, que a China impôs sobre os americanos, eu acho que é normal. Quer dizer, vai haver uma recomposição, os americanos virão a vender mais soja para a China e nós venderemos soja para outros países que eles ganharam nesses 2 anos. A gente volta àquela situação lá de 2016, quando havia uma distribuição de hemisfério norte e hemisfério sul. O problema é se eles criarem mecanismos artificiais de comércio via empresas estatais, via tarifas preferenciais, qualquer coisa desse tipo, que aí a gente tem que questionar, porque daí a gente pode ser forçado a perder mercado e a gente tem que verificar se isso é feito dentro das regras ou não. Então, depende muito dos termos do acordo. Eu acho que agora, nesses próximos dias, a gente vai ter que ver o que vai sair e ver se isso é simplesmente a volta à normalidade, à competição, como era antes, ou se vão ser criados mecanismos específicos e preferenciais que nos prejudiquem. É hora da gente checar o termômetro do mercado financeiro, especialmente com o dólar, que agora está valendo R$ 4,17 mais 4, alta de 1,05%. E esta alta da moeda norte-americana está motivando a venda da safra de soja 2021. Vamos conversar com o pessoal da Agriinvest, que está acompanhando essas negociações lá nas mesas da corretora. Marcos Araújo, seja bem-vindo. Safra 2021 sendo negociada a quanto hoje, hein? Boa tarde. Olá, Kelly. Muito boa tarde a todos. Esse rally do dólar aí fez com que os preços futuros da soja para março de 2021 sobre rodas Porto de Paranaguá batesse o patamar de R$ 91 a saca, Kelly. Safra de soja 2021 a R$ 91 é algo que motiva a venda em quais regiões do Brasil que esses negócios estão mais quentes? Kelly, nós temos observado um bom volume de vendas de clientes do centro-oeste brasileiro e também o pessoal do Mato Piba tem avançado as suas vendas futuras para 2021. E esse movimento começou a ganhar fôlego desde quando, hein, Marcos? Kelly, ontem e hoje o mercado físico está bem aquecido aqui no Brasil. Também o mercado reporta vendas de navios de soja, custo e frete de China para 2021 também. Agora diga pra gente, é normal para esse período de ano já fazer essa venda antecipada da outra safra? Como é que está em comparação à mesma época do ano passado? O volume de vendas para 2021 está mais aquecido do que estava para 2020, no ano anterior? Está sim, Kelly. Nesse momento agora, o dólar vinha perdendo força frente ao real, tivemos o dólar acima de 4,20, recentemente ele estava abaixo de 4,05 e agora esses patamares de ontem 4,14 e hoje até 4,18, o produtor rural, olhando o preço futuro, entrou aí vendendo essa parcela. Isso daí, sem dúvida, incentivou e encorajou a venda por parte dos produtores. A
a recomendação da Agrinvest é que os produtores façam um negócio com soja a R$ 90 praticamente para 2021 ou é melhor esperar porque vai subir mais? Kellen, essa pergunta aí nós temos algumas variáveis que podem interferir no preço da soja, dando mais sustentação. Temos que aguardar logo mais a divulgação na cerimônia da assinatura do acordo entre Estados Unidos e China, e nós temos que cuidar. Nós temos uma expectativa de queda do dólar para o ano que vem. Para o produtor rural, a resposta é: se esse patamar de R$ 91 no porto desconta o frete para a tua região, se isso te proporciona um bom lucro, encare como oportunidade de venda sim. Para a gente encerrar, você mencionou a expectativa em relação ao acordo entre Estados Unidos e China, que vai ser assinado agora, logo mais a 1h30, horário de Brasília, assinado lá em Washington. Qual é a expectativa da Agrinvest para este acordo? Quais vão ser os dados que devem ser divulgados? Kellen, essa é a resposta que o mercado tanto aguarda. O mercado está falando só da cerimônia e a expectativa de que ocorra pouca divulgação das informações e as quantidades realmente que serão compradas das commodities agrícolas nos Estados Unidos. Isso aí pode ser um balde de água fria no mercado no curto prazo. Aproveitar dólar a 4,17 e fechar negócio agora para a soja ou esperar o resultado desse encontro entre Estados Unidos e China e depois tomar decisão para a safra 2020, eu estou falando? Exatamente, Kelly. Nós defendemos o seguinte: venda dólar futuro, safra nova 2021 a 4,28, pode esperar um melhor momento para o Chicago e também dos prêmios, já que esses prêmios, esse preço futuro aí, são prêmios um pouco abaixo da média histórica. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.